Olá, caro amigo aqui do Suprema Contabilidade. Hoje nós vamos estar falando sobre o déficit na Previdência, mito ou verdade. Temos acompanhado aí na imprensa, alguns falando sobre a questão do déficit na Previdência, que há necessidade de se fazer uma reforma, senão ela vai quebrar, vai falir, não vai ter como pagar mais os seus beneficiários. E em contrapartida, outros falando que não, que isso é mito, que não é verdade. Então hoje vamos estar falando sobre isso, vamos fazer aqui uma análise sobre essa situação. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre a história da Previdência, do INSS no Brasil. E eu trouxe aqui informações através lá do site escolavirtual.inss.gov.br, que são informações oficiais, que são aí fornecidas pelo próprio governo federal. Nós vamos estar falando então a respeito desse histórico. O decreto lá de janeiro de 1923 foi quem criou então a primeira previdência aqui no Brasil, e ele atendia apenas os ferroviários. Depois, mais à frente, na década de 30, começaram a surgir então outros institutos de aposentadorias e pensões, e esses começaram então a contemplar comerciários, bancários, industriários e também a assistência dos servidores do Estado. Também foi na década de 30, no ano de 1972, também foi lançado a carteira de trabalho, como uma forma de documentar vínculos empregatícios e facilitar então a aplicação dos benefícios da Previdência Social. Depois, mais à frente, na década de 40, aí surgiram vários institutos aqui no Brasil. Nós tivemos então cerca de 97 institutos que eram chamados de caixas, caixas da Previdência. E somado todos eles juntos, tinham cerca de 275 mil associados. Isso acabou então impulsionando alguns benefícios, como proteção à maternidade, proteção à infância e também a assistência a idosos. Também foi nessa década de 40, um decreto do 1º de maio de 1940, que instituiu também o salário mínimo, o piso nacional, como é conhecido hoje, também foi instituído nessa década. Na década seguinte, então na década de 50, nós tivemos então aí a construção de Brasília, isso mesmo, do Distrito Federal, e ele foi então financiado com o dinheiro do INSS, porque esses institutos, então como era o início, eles estavam arrecadando ainda bastante, formando seu caixa, e esse valor ele ia ali capitalizando, e os benefícios eles iam ser pagos lá à frente, então o valor que ia entrando ele ia acumulando. E o governo, ao ver então que havia valores expressivos ali no caixa do INSS, então ele resolveu usar esse dinheiro para construir então o Distrito Federal, a cidade de Brasília, fato que nós vamos estar comentando aí mais à frente. Na década seguinte, então a década de 60, houve então uma unificação desses vários institutos que tínhamos aqui no Brasil, e eles foram todos unificados num só. E isso então foi lá no ano de 1960, e também foi nessa década, no ano de 1963, que foi também criado e instituído ali então o Fundo Rural, para atender também o trabalhador rural. Na década seguinte, década de 70, surge então o Ministério da Previdência e a Assistência Social. Eram várias siglas que tínhamos naquela época: Dataprev, NPS, SEMI, LBA, INAMPS, IAPAS, Então era o sistema previdenciário brasileiro que passou então a estender o benefício na década de 70 para empregados domésticos, renda vitalícia, que ainda não existia para o aposentado, e também foi instituído ali o salário maternidade. Então isso surgiu com a criação do Ministério da Previdência e Assistência Social na década de 70. Na década seguinte, uma década bastante conhecida, década de 80, na legislação tributária, na legislação de uma forma geral, porque foi nessa época, nessa década, que foi promulgada a Constituição Federal do Brasil do ano de 1988. Foi na Constituição Federal que instituiu então a Previdência Social, com incumbência também de abarcar ali a assistência social e também a saúde. Então, a partir daí, o dinheiro arrecadado, ele passou a ter esses três segmentos: a Previdência, Saúde e também a assistência social. Então, foi uma época que se avançou bastante aí nos benefícios sociais para o povo brasileiro. Década de 90, houve então a criação do Instituto Nacional do Seguro Social. Então foi no ano de 1991 que tivemos lá a Lei 8.212, também a Lei 8.213, que passaram então a tratar do sistema de custeio e benefício da Previdência Social. No ano 2000
tivemos então ali em março de 2007 a criação da Receita Federal do Brasil. E com a criação, ela acabou se separando então do INSS e fundiu-se a Secretaria da Receita Previdenciária. Então foi a partir daí que a arrecadação do INSS, da Previdência Social, passou então também a ser administrada pela Receita Federal do Brasil. E o INSS ele foi separado, então o INSS ele atende apenas os seus segurados. Então é para atender benefícios aos seus segurados, de aposentadoria, de afastamento por auxílio-doença ou por acidente de trabalho. Então todos os benefícios que são atendidos pela Previdência Social ficou no INSS. E a parte de arrecadação se fundiu com a Receita Federal. Então hoje os auditores, que antigamente era separado, auditor fiscal do INSS, auditor fiscal da Receita Federal, com a fusão desse órgão fiscalizador, então os auditores agora fiscalizam a receita das empresas em geral como um todo, não separando apenas a previdenciária. No próximo vídeo nós vamos estar falando então sobre a Previdência nos dias de hoje, como que está funcionando e por que da intenção do governo de fazer então uma reforma. Seria ela realmente necessária? Vai quebrar a Previdência? Não vai quebrar? Então no próximo vídeo, já na sequência, vamos estar falando sobre isso. Até lá!